Você sabe como funciona o seguro DPVAT? Goiás tem a maior quantidade de indenizações pagas por mortes em acidentes de trânsito na região centro-oeste, de acordo com o balanço feito pela seguradora Líder DPVAT de janeiro a setembro deste ano. Para falar sobre esse assunto e esclarecer dúvidas frequentes, nós trouxemos aqui no estúdio a advogada securitária Renata Sari. Boa tarde. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Obrigada. Bom, em que situações a pessoa tem direito a recorrer ao seguro DPVAT? O seguro DPVAT ele foi criado para acidentes envolvendo veículos automotores em via terrestre. Então, qualquer acidente envolvendo carro, moto, pedestres e colisões em atropelamentos tem direito a receber a indenização do seguro DPVAT. Hoje, a grande maioria das pessoas que buscam o seguro DPVAT são vítimas de acidentes com motos, né, doutora? Isso é mesmo uma estatística que se comprova na experiência da senhora? Se comprova. E não é só isso. Goiânia, principalmente, é uma das capitais onde você tem um número de moto muito expressivo. Então, até por isso, quando se faz esse cálculo, essa estatística, se analisa também a quantidade de moto por habitante. Você tem um número muito elevado. Então, os atropelamentos também, né? Então, é por isso que a estatística acaba influenciando, impactando o próprio mercado. Isso ajuda também, essas estatísticas do DPVAT podem ajudar também na criação de políticas públicas para essas pessoas, né, doutora? Influencia de alguma maneira nisso, né? O próprio PVA, né, ele tem uma destinação para isso, para que seja feito um trabalho educacional nesse sentido, né? Um trabalho preventivo, até porque isso sai, né, da própria economia nacional. E a maior parte das indenizações, elas vão para que tipo de situação? Casos de invalidez, despesas com hospitais, morte, para que tipo de situação que vai mais? Nesse último estudo que foi feito, o caso de invalidez permanente acabou ultrapassando o ranking, né, dessa estatística. Logo depois vem a morte, né, e a despesa hospitalar, muitas vezes ela é difícil de comprovação. Então, às vezes a pessoa acaba comprando remédios e não consegue pegar a nota pela própria situação. Então, isso acaba tendo também uma baixa na própria companhia. E para conseguir o reembolso do DPVAT, o paciente, a pessoa que sofreu o acidente, ela precisa dessas notas. O que é preciso, então, para a pessoa que sofreu um acidente, acontecer uma situação, que documentação que ela tem que ter para conseguir sem problemas? Além de documentos pessoais, você tem que ter o boletim de ocorrência, né, a narrativa dos fatos, de como ocorreu, porque isso tudo entra numa situação de análise técnica. Então, quando chega na companhia de seguros, a seguradora Líder, é feita uma análise desta situação, até porque é um órgão vinculado à Superintendência de Seguros Privados, que é o órgão governamental, que é ela quem fiscaliza. Então, você tem que ter, de uma forma mais no dia a dia, você tem que ter certeza que aquilo ocorreu para que você possa tirar dos cofres públicos aquele valor e dar o destino à própria vítima. Que é correto, né? Senão haveria um monte de... Exatamente. Então, por conta disso, que as pessoas às vezes falam, mas a documentação é enorme. Não é enorme. São documentos simples. No caso da despesa médica que eles reclamam mais, é por conta das notas de farmácia, de hospital. Então, essas notinhas que às vezes acabam, né, se perdendo. Mas fora isso, não. Boletim de ocorrência, documentos pessoais, o que comprove, né, o próprio acidente em si. Isso tem até a relação no próprio site da SUSEP, né, que é susep.org.br, se não me engano. Quem tem seguro, quem tem plano de saúde, não vai gastar dinheiro pelo menos não a priori, com o tratamento, né? Ele também tem direito ao reembolso do DPVAT do mesmo jeito, apesar de não ter tido esse dinheiro, gastado esse dinheiro? O que acontece? Você não pode ter duas receitas para a mesma finalidade nesse sentido, porque você tira justamente do cofre público. O próprio, quando ocorre o pagamento integral do custeio do plano de saúde, o próprio plano de saúde informa a companhia. Então existe essa integração dentro do mercado segurador. Então fica ainda mais fácil, então, no caso, para quem tem plano de saúde conseguir o reembolso. Ele não vai conseguir o reembolso, ele vai ser atendido pelo plano e o plano vai ser reembolsado daquilo que é de direito, o próprio plano, para que não haja duas receitas.
Agora, para a pessoa ter acesso a isso, é necessário um advogado? Não. Como é que isso acontece hoje? Porque tem gente que já até fala, não, é muita burocracia, não vou juntar papelada. Já desiste antes de tentar, vou ter que pagar advogado. Como é que funciona? Não, de forma alguma. O próprio PROCON municipal, Goiânia, Anápolis, todos os PROCONs municipais, os Correios também fizeram posto de atendimento. O Sindicato dos Corretores daqui também esclarecem as dúvidas. A pessoa vai com a documentação, no caso a vítima, né, dá entrada em um desses postos de saúde, que é encaminhado para a companhia, para a seguradora líder, feita análise, em 30 dias o pagamento é liberado. Né? No caso de morte, é liberado ao beneficiário, seja em cheque nominal ou seja por transferência eletrônica numa conta corrente. Não tem burocracia alguma, não precisa de nenhum profissional da área jurídica para solicitar o DPVAT. E quais os valores pagos hoje? A tabela, que é do governo, né, a própria tabela, por morte, o valor está em 13.500. Em caso de invalidez permanente, como é feita uma análise, existe um critério, né, de qual membro, que afetou, tal, então é até 13.500, até 13.500. Em caso de reembolso de despesas médicas, 2.700. No caso dessa invalidez permanente, por exemplo, a vítima precisa passar por uma perícia antes de receber o dinheiro. Isso, passa por uma perícia. Como você está trabalhando com a economia nacional, o próprio SUS fornece, né, essa perícia. Então, quando a vítima dá entrada no hospital, o médico já faz essa análise. Então, com esta documentação, ela já encaminha, né, nos postos para requerimento do benefício. E aqui em Goiás o pessoal está requerindo bem, né, esse direito, parece que bem mais do que as outras regiões, os outros estados. Até porque o próprio trabalho de esclarecimento que foi feito há um tempo atrás, se não me falha a memória, no ano passado, acabou mostrando muito isso, né, que você pode, o próprio PROCON fez um trabalho muito bonito nessa esfera, o DETRAN, dizendo que você pode procurar o posto de atendimento da entrada e receber o seu seguro. Lembrando que os postos de atendimento são nos Correios e nos PROCONs aqui da capital. Nos PROCONs, Agora a senhora falou que o prazo médio é 30 dias, a pessoa apresentou a documentação, passou por essa análise, 30 dias. Isso é mesmo, a grande maioria é pago nesses 30 dias ou existem processos que se arrastam aí, que precisam passar por outras esferas da justiça? Há muitos anos, muitos não, né? Mas há um tempo atrás, você não tinha seguradora líder como centralizadora. Então as próprias companhias de seguro faziam esse trabalho. Então, além do seguro privado, você ainda recebia por bilhete, você recebia a documentação em seguradoras para depois encaminhar. Então isso demorava, acontecia assim, problemas nessa esfera. Com a criação da seguradora líder, não. Esta seguradora foi feita exatamente para isso, a criação dela é essa. Então ela dá suporte a todo o mercado segurador nesse sentido. Então é ágil, não tem problema nenhum, é feita análise do sinistro e é feito encaminhamento para pagamento no momento que a viabilidade ocorre, realmente é comprovado o sinistro. E quanto tempo a pessoa tem para requerer esse benefício a partir do momento que a situação acontece? 3 anos, tem para requerer o benefício. Passou disso, escreveu já. E a pessoa consegue acompanhar, depois que ela entra com esse processo, ela consegue acompanhar como é que está? Acompanha. No próprio site da seguradora líder é feito esse acompanhamento. É um seguro social. É um seguro para atender a população. E ele tem que funcionar dessa forma, para que dê tranquilidade para a população. E as pessoas têm que procurar mais, né? Porque é um direito das pessoas, é um dinheiro que está ali que vai ser muito bem usado, né? Em uma hora muito importante, muito difícil, né? Na grande maioria das pessoas. Esse é o grande benefício do seguro de uma forma geral. É te atender no momento de aflição, né? E o pagamento do IPVA é justamente, tem essa destinação. Isso. Então, na verdade, o cidadão paga para que no momento de aflição seja possível esse benefício. Tá certo, doutora Renata Salles, a gente agradece muito a participação da senhora aqui no TVC News, foi muito esclarecedora, viu? Obrigada. Boa tarde.